Cristianismo Puro e Simples, livro 4, capítulos 9 e 10. Capítulo 9, falando sobre avaliando custos. Neste capítulo, Lewis fala sobre como Deus trabalha na nossa transformação passo a passo, a fim de que nós sejamos perfeitos. E alguém poderia perguntar: é possível ser perfeito? Sim, é possível caminhar para a perfeição até o dia final das nossas vidas aqui. A Bíblia mesmo diz que Jesus disse, né? Sede santos como eu sou santo. Se Jesus, em forma de Deus aqui nesta terra, disse que era possível que nós fôssemos santos, porque ele era santo, já que nós somos a imagem e semelhança dele, então é possível sim que nós sejamos perfeitos em Cristo Jesus até chegar o dia final. O que esse capítulo tenta nos passar, o que Lewis tenta nos passar através desse capítulo 9, é a respeito da nossa transformação, daquilo que nós temos que ser todos os dias, aquilo que nós procuramos ser todos os dias, e que muitas das vezes a nossa alma, né, grita mais alto e fala no nosso lugar, e tantas vezes, né, quando nós identificamos a nossa alma gritando, a gente deixa ela continuar gritando e não toma nenhuma atitude a respeito disso. Isso nos parece muito atraente, né? Falando sobre transformação, mas ao mesmo tempo é possível que fiquemos confusos com a ideia, porque nós sabemos que enquanto ainda estivermos nesse mundo, estaremos em uma carne corruptível e vamos continuar sendo pecadores. Então, como eu disse, nós vamos caminhando em santificação. Mas agora, com algo a mais, nós não vivemos no pecado. E quando caímos, nos arrependemos. Toda pessoa que um dia entregou a sua vida a Cristo, quando ela se deu ao Senhor voluntariamente, ela disse: Senhor, eis-me aqui, eu quero te seguir. Ela está colocando ali os seus passos para caminhar na santificação. Então, mas você pode esperar que a sua carne, ela vai gritar, a sua carne, a sua alma, ela vai gritar dentro de você. Nós não vivemos mais em pecado. E agora nós então entendemos que por amor a Cristo que morreu na cruz, no nosso lugar, nós procuramos nos arrepender quando nós caímos. Muitas vezes nós buscamos a Deus pedindo para que Ele nos mude em algum aspecto, alguma dificuldade, um defeito que temos, um problema que carregamos conosco, né? De gerações, às vezes. Porém, é interessante lembrar que Deus nos quer integralmente. Ele não quer só uma parte de nós, ele não quer só um dos nossos problemas, ele não quer só um dos nossos pecados, ele quer nos transformar completamente, ele quer nos mudar integralmente. E em cada área da nossa vida que não está resolvida, ele quer que seja esvaziada, para que possa ser cheia do novo Deus que está habitando dentro de nós. Deus se agrada facilmente, mas não se satisfaz com facilidade. Ele quer que saiamos da nossa zona de conforto todos os dias e possamos crescer como cristãos. A nossa principal ação é a de aceitarmos, de dizer, não, eu vou agora, eu me entreguei a Cristo, eu vou levar uma vida séria, uma vida cristã, seguir a vida cristã e vou ser submissa a Deus, deixando que Ele haja, vou deixar que Ele haja na minha vida e não tentando resolver. A gente fala, eu vou entregar tudo para o Senhor. Eu não vou tentar resolver com os meus próprios braços ou sozinha os meus problemas. Mas não devemos jamais imaginar que os nossos esforços por si só bastam para nos conservar como pessoas sem pecado, nem pelas próximas 24 horas nós seríamos capazes de ficar sem nenhum pecadinho.
Se ele não nos sustentar, nenhum de nós estará a salvo de cometer algum pecado muito forte, abominável aos olhos de Deus. Por outro lado, nenhum grau de santidade ou perfeição está além do que ele determina a produzir em cada um de nós no final. Para o Senhor, o que interessa é o resultado. Ele diz lá na sua palavra que a árvore, você conhece a árvore pelos frutos. Então, talvez o processo seja difícil. E é exatamente nesse processo que o Senhor quer trabalhar. E Lewis está tentando mostrar para a gente que o processo não depende só da nossa entrega, e sim da moldagem de Deus na nossa vida. A tarefa final, a tarefa aqui que Lewis está propondo nesse capítulo, não ficará terminada nessa vida, mas ele pretende nos levar mais longe possível antes de morrermos. Então, se você acha que está passando por uma dificuldade no campo espiritual, lembre-se que Deus sempre estende a mão e nada faz com que ele nos ame menos. Então, não interessa se você cometeu um pecado no próximo minuto, se você vai cometer um pecado no próximo minuto. Mas qual é o resultado final? O que é que vai contar lá no fim da linha? A caminhada cristã vai dizer quem você é para o mundo. E você pode ter certeza que vai ter milhões de pessoas para te julgar fora do círculo aonde você está plantado como cristão. Quando o homem se torna cristão e parece estar bem, na medida em que ele é transformado e alguns dos seus maus hábitos vão sendo corrigidos, ele pode supor que sua vida agora deve transcorrer sem problemas. Ah, agora eu sou cristão, agora eu tenho Cristo, eu decidi andar numa vida melhor, ter uma vida melhor, eu decidi mudar o meu caminho, então agora eu não vou ter mais problemas. A Bíblia nunca disse isso. Na Bíblia não está escrito isso. Essa é uma mentira do diabo. Muito pelo contrário, Deus, ele dá processos para que nós possamos ser vencedores, para que nós possamos vencer a nossa alma, os nossos problemas interiores, os nossos eus serem esmagados para que Cristo possa reinar em nós. Aos olhos dele, essas coisas são necessárias antes para dar entendimento e fazer a gente se arrepender. Mas e agora? Por que então que eu tô aqui passando por problemas, sendo que eu já entreguei minha vida para Cristo? Não era para ser tudo um mar de rosas? Não, eu já te disse. Tem coisas, nem tudo é a vontade de Deus, mas é permissão de Deus. Vejam a história de Jó. Deus, ele era homem bom, a Bíblia diz, mas o inimigo então foi lá com Deus e disse: olha, o seu servinho lá é muito bom porque ele tem tudo, né? Ele te serve porque ele não tem problema. Então, vamos começar a mandar uns problemas para ele para ver. E Deus permitiu, entendeu? Porque Deus está querendo o quê? Que a gente progrida. Olha lá no final do capítulo de Jó que está dizendo, Jó disse, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo andar. É bem diferente. Não pense que andar com Deus é se livrar de processos. Não, o Senhor quer nos transformar. O resultado final, é isso que esse capítulo está dizendo o tempo todo. Ele está focado no resultado final da nossa transformação. Porque Deus está obrigando a gente a progredir, colocando em situações que ele terá de ser que a gente vai ter que ser muito mais corajoso, muito mais paciente, muito mais amoroso do que jamais foi. Deus quer ver nossa mudança constante. Ele não quer que você mude só nesse momento porque eu entreguei minha vida para Cristo ou porque eu tenho que provar para alguém que agora eu sou bonzinho, entendeu?
Quando paramos para pensar o quanto Deus já mudou em nossas vidas, quanto que ele já fez em nossas vidas, desde que nos tornamos cristãos, nós podemos ficar até chocados. Então, olha lá atrás quem você era antes e quanto que você cresceu nos processos que foram te dados. Deus nos faz nova criatura e isso é visível nas nossas próprias vidas. Quanto mais avançamos, mais nos tornamos o reflexo de Cristo à medida que o conhecemos mais. O desejo do Senhor é que nós entremos, né, durante os processos e com tudo na sua presença, com tudo no amor dele, para que ele possa ser mostrado, transparecido, nós possamos chegar, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Semelhança, nós precisamos ser semelhantes. E o capítulo 10, pessoas que diz, o título até é bem interessante, ele fala sobre pessoas bondosas ou novas criaturas. A questão central que Lewis traz neste capítulo é se o cristianismo é verdadeiro, porque nem todos os cristãos são evidentes melhores do que os não cristãos. Então a gente está cansado de ver, né? Dentro das igrejas, dentro dos nossos círculos de amizades, aí você conhece aquela pessoa que, sabe, é muito difícil de conviver e de repente ela vem para você e diz: olha, eu sou cristã. Como que você é cristã se você não se comporta como um cristão? Então, Lewis, ele traz nesse capítulo que pessoas bondosas, elas podem ser ou não novas criaturas. Bondade, gente, não está relacionado ao nascer de novo. O que é nascer de novo, Roberta? Nascer de novo é entregar a sua vida para Cristo e dizer para ele: Senhor, eu entendo que o Senhor morreu lá na cruz e agora então eu quero me tornar seu filho para que eu consiga alcançar o resultado final da semelhança que eu quero ter, que eu preciso ter em ti para chegar lá no céu. Então, há possibilidade razoável de que a conversão de uma pessoa não melhore nada as ações aparentes dela. Já ouviu aquela história? Nossa, aquele lá diz que é crente, mas olha, não mudou nada na vida dele. Devemos questionar a sua conversão? Devemos? Isso dá ao mundo motivo para nos julgar mal, criando um mau testemunho. Mas aquele argumento, não, olha o que Lewis diz e eu quero ler para vocês. Mas aquele argumento não é razoável pelo fato de que a maioria das pessoas não são 100% cristãs ou 100% não cristãs. Há muitas pessoas que são confusas e têm muitas crenças incoerentes misturadas dentro de si. E por isso não podemos comparar os cristãos em geral e os não cristãos em geral. Quando fazemos isso, pensamos em duas ideias vagas e não nas pessoas reais. Agora, pensando, né, sobre uma pessoa A, Lewis traz vários exemplos e o capítulo 10, assim, do livro 4, ele é intenso de histórias, exemplos, para que a gente possa distinguir o que é ser bondoso e nova criatura. Sabe, nós já lemos em outros livros que nós somos cartas vivas de Deus. E as pessoas estão nos lendo o tempo todo. O tempo todo a pessoa está te olhando e está te lendo. A maneira como você se veste, a maneira como você se comporta, as mentirinhas brancas, a inveja branca que eu tenho da pessoa A, B, C, D, né? Ou aquela pessoa que está no seu círculo de amizade que você julga ser sua amiga e na verdade não é. As amizades de interesse, os casamentos falsos, as traições, a hipocrisia. Tudo isso, gente, não vai sair do nosso meio, mas todos os dias, por que ele fala muito sobre livre-arbítrio nesse livro? Todos os dias você tem a escolha de procurar a transformação e ser melhor. Agora eu vou dar um exemplo, um dos exemplos, eu fiz um resumo de um dos exemplos
Então, veja, agora pensando em uma pessoa A que tem Cristo, mas se comporta de uma maneira estúpida, e outra B que não tem Cristo, mas se comporta de uma maneira bondosa, é gentil, amorosa. Se a pessoa A se tornar parecida em bondade com relação à pessoa B, ficamos com a impressão que o objetivo de Cristo foi conduzir a pessoa A no mesmo nível de B, certo? Como se tudo quanto Deus exigisse fosse um pouco de bondade natural. Como eu disse, Deus está olhando o processo final. Deus está vendo. Por que eu estou fazendo isso? Olha, é o começo, a linha tênue que vai até o fim. Por que eu digo linha tênue? Porque nós enxergamos assim, ó, as nossas linhas da vida. Em cima, baixo, em cima, baixo, em cima. Igual batida de coração, né? Mas não é assim que Cristo vê. Então, Jesus, Deus, Espírito Santo que habita em nós, ele nos dá uma linha tênue para chegar até o final. Você escolhe todos os dias se você quer fazer parte de ser uma pessoa bondosa ou uma nova criatura. Consequentemente, se você for decidir ser nova criatura todos os dias, você vai ser uma pessoa bondosa, você vai ter os frutos do Espírito, você vai estar pronta a perdoar, e por aí vai, né? Tudo que a gente já tem visto, lido e estudado por aqui mesmo, né? Como se tudo quanto Deus exigisse fosse um pouco de bondade natural. Deus não está à procura disso, mas a respeito do fruto, do resultado final. Que tipo de fruto você tem se tornado? Se no seu processo você plantou sementes azedas, no seu resultado final você vai colher sementes azedas, você vai levar para o Senhor a sua colheita azeda. Você vai levar para o Senhor aquilo que você plantou. Então, a verdade é que a bondade que ele nos ensina a ter vem do Espírito Santo e não de nós mesmos. Apesar de todos os dias nós termos as escolhas de nos reverenciarmos ao Senhor e escolhermos ser bom todos os dias, não podemos deixar de entender que para a semente ser enraizada, ela precisa ser cuidada pelo Espírito Santo. E se você não caminha em direção ao Senhor, se você não lê a Bíblia todo dia, se você não ora todo dia, se você não busca Deus todos os dias, aí você vai ter um resultado final de acordo com aquilo que você plantou. Agora, a raiz, ela tem que ser firmada em Deus, no Espírito Santo. Não adianta nada nós jogarmos a semente, pegarmos a semente que o Senhor nos oferece todos os dias, que a semente é boa, tá, gente? A semente sempre vai ser boa. A semente de Deus é a melhor, mas pegar ela e deixar ela lá sem cuidar, o que vai acontecer? Não vai criar raiz. Então, o Espírito Santo, será que nós estamos no processo de conversão, nós nos convertemos mesmo de verdade, fizemos a escolha por Cristo, ou nós estamos querendo só ser pessoinhas melhores, bondosinhas? Vou tratar todo mundo bem, que, olha, eu quero dizer para você que o inferno, ó, tá cheio de pessoas boas, viu? Cuidado. A verdade é que ambos precisam ser salvos. A bondade natural nem sequer é levada em conta. Deus não quer somente boas ações, ele quer que acreditamos em seu Filho Jesus Cristo, a transformação do nosso ser para alguém que ama e que serve aos outros vai vir consequentemente. Esses foram os 2 capítulos, Cristianismo Puro e Simples, do livro 4, capítulos 9 e 10. Obrigada.